Boa tarde, turminhas, boa tarde, família, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa semana 13, que vai do dia 13 ao dia 17 de julho. Nós vamos trabalhar o conteúdo de hoje na aula de História, a vida nas comunidades indígenas. Continuando, né? Vamos abrir o nosso volume 2 da unidade 3. Aqui a professora Sabrina falou, agora quem vai continuar? A professora Marlete. Olá, turmas! Olá, famílias! Boa tarde, tudo bem com vocês? Esperando que todos vocês estejam bem, a Pro está com saudade, mas ainda continuamos, né, fazendo as nossas aulas desta maneira. Continuando o nosso conteúdo de história, falando sobre as comunidades indígenas, hoje vamos compreendendo a história. Vamos ler aqui um pouquinho para nós compreendermos mais um pouco este conteúdo, combinado? Número 1. O texto a seguir é sobre os indígenas. Leia-o para depois realizar a atividade. Então, vamos ler o texto para depois realizarmos as atividades relacionadas ao texto, combinado? Antigamente, nós, Pataxó, vivíamos exclusivamente da caça, da pesca e de frutas da floresta. Hoje, vestimos as roupas que são fabricadas nas fábricas das cidades. Usamos relógios e sapatos. Hoje, nós estudamos para defender os nossos direitos e encarar o mundo lá fora. Então, vocês percebam que aqui é a fala, né, de índios pataxós. Eles estão falando que antigamente eles viviam exclusivamente das coisas, né, da matéria-prima que eles pegavam na natureza. E agora eles conseguem já vestir roupas feitas em fábricas, usar relógios, usar sapato. Então, eles já têm familiaridade, né, já estão acostumando-se a usar as coisas que nós usamos. Então, perceba que o tempo foi passando e até as comunidades indígenas, elas foram, né, modificando-se conforme o tempo vai passando. Então, vamos continuar para nós respondermos essas questões? Use as palavras indicadas nos quadros para completar as frases. Então, vocês percebam, tem 3 quadros aqui, 3 retângulos, e nós temos dentro do primeiro a palavra direitos, passado e sapatos. Então, vamos lá. Letra A. O texto fala sobre a vida dos indígenas no passado. Não é para falar, professora. E nos dias atuais. Então, fala do passado e fala dos dias atuais, que foram sendo modificada esse tipo de vivência, esse tipo de vida que eles levavam lá naquela época, e a vida que eles levam hoje é diferente, não é, pessoal? B. Atualmente, há hábitos que fazem parte do cotidiano de alguns grupos indígenas, como usar relógios e... Não posso falar. Muito bem. Os indígenas estudam para defender os próprios o quê? É fácil, direitos, né? Vou falar. Eles são fácil. Ameaçados, mas eles defendem os seus direitos. Muito bem. Eles têm que defender os direitos deles mesmos. Então, vamos lá. Número 2. Relacione as informações sobre os indígenas, identificando se elas são sobre o passado ou o presente desses povos. Então, vocês vão fazer a relação, né? Ó, aqui tem presente, a palavra, e tem a palavra passado, esses 2 retângulos, e agora tem, né, o que quer dizer aqui, ó. Na época em que o Brasil ainda não era um país, os indígenas eram os únicos habitantes dessas terras. Isso aqui está falando do passado ou do presente? E agora, a próxima fala assim, ó, os indígenas vivem em cidades ou em terras indígenas. Isso está falando do passado ou está falando do presente? Bem fácil, né, pessoal? Muito fácil. Então, vocês vão fazer, né, vão ligar, vão relacionar. Combinado? Vamos lá para a página 23? Então, vamos lá. Alguns indígenas vivem nas cidades, outros vivem em terras indígenas.
Agora conheça algumas dessas comunidades apresentadas a seguir. As casas dos índios Guarani, MBA, costumam ser de madeiras e barro, coberta com folhas de palmeira. Costuma existir uma construção maior em que todas se reúnem no final do dia para cantar, dançar e rezar, tomar chá de erva mate. Vocês observaram a imagem ali, uma menina Guarani, MBA, é assim, né, Marlete? MBA, da aldeia Tequioá, Porá, no município de Itaporanga, de São Paulo. Essa foto foi batida em 2014, já tô até falando já. Agora vamos lá. Na segunda imagem, nas aldeias dos índios Graô, as casas formam um círculo com um pátio no meio. No pátio central se fazem as cantorias e as festas. Em volta das casas acontecem as corridas de toras de árvore. Essa é uma criança da etnia Graô, na aldeia de Pé de Coco, no município de Itacajá, em Tocantins, uma foto de 2016. Cultura bonita, né, Marlete? Eles tiram um alimento, né, tiravam, ainda hoje, alguns ainda têm essa cultura bem nata, assim, né? Inata. Isso. E tem uma cultura inata, assim. E nós temos que ajudar os nossos índios lutar pelos seus direitos. Vamos lá para a página 24. Atividades. A seguir, leia algumas características das comunidades indígenas estudadas e pinte os quadrinhos conforme as legendas. Guarani, MBA e Craô. Então, aqui é amarelo e aqui do Craô é verde. Então vamos lá. As corridas de toras de árvores ocorrem em voltas das casas. Então, qual é a cultura indígena que a professora Sabrina acabou de ler aqui, ó? É dos Craô, ó. Nas aldeias de índios Craô, as casas formam círculos com um pátio no meio. No pátio central se fazem as cantorias e as festas. Em voltas das casas acontece o quê? Corridas de toras de árvores. Então, é da comunidade indígena Craô. Vocês vão pintar que cor esse quadradinho aqui? Verde. Muito bem. Próximo. Esses indígenas se reúnem no final da tarde para tomar chá de erva mate. Quem é que se reúne à tarde para tomar chá de erva mate? Quem é? Olha, a Pro tá mostrando aqui. É o quê, ó? A comunidade Não vou falar o restante, só uma dica. Então, vocês vão pintar que cor aqui? Próxima. As casas formam um círculo com um pátio no meio. Quem é? Aí vocês voltam lá e vocês vão pintar a cozinha, se é dos índios Guarani ou se é dos Craô. As casas desses indígenas são de madeira e barro e cobertas com folhas de palmeira. Então, vocês vão pintar na cor correspondente. Acredito que todo mundo vai conseguir. Questãozinha número 2. Marque com um X as informações corretas sobre as comunidades indígenas. Então, vocês vão marcar com um X apenas as informações corretas. As moradias dos indígenas são chamadas de malocas. Isso é verdade ou é mentira? Verdade, nós já estudamos. Muito bem. Os indígenas costumam pintar o corpo em momentos especiais? Sim, quando eles dançam, quando eles fazem as rezas. Muito bem. A educação da criança indígena é de responsabilidade dos pais delas apenas? Toda a comunidade, né, Marlete? A gente falou a respeito. Então, é isso, pessoal. Essa parte da cidadania nós vamos estudar na próxima aula, combinado? Hoje vamos estudar até aqui, onde a Pro está mostrando, né? A próxima parte, iremos estudar na próxima aula. A nossa aula de história chegou ao fim.
desejando que vocês tenham compreendido, né, todo o nosso conteúdo que foi explicado. Qualquer coisa, as professoras estão aqui para tirar maiores dúvidas. Um beijo grande, bons estudos. Tchau, tchau. A professora vai comentar algo ali que a prof falou sobre a cultura indígena, que é inata, que já nascem com eles e eles já acostumaram, eles têm esse costume, eles levam para toda a sua vida de geração em geração. Só para ficar bem esclarecido, para vocês compreenderem bem essa palavra que a prof falou, tá? Um beijo, acredito que todos aprenderam, foi uma boa aula, bons estudos a todos e um beijo da professora Sabrina. Tchau, tchau, pessoal.